Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2018. Karina, uma semana que podemos dizer que foi muito interessante, na medida que tivemos o julgamento de processos que estavam em expectativa de finalização, processos importantes, inclusive, pelo menos em um caso, com repercussão em milhares de processos que agora poderão ser solucionados a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. 4 grandes temas foram trazidos ao plenário do Supremo entre quarta e quinta-feira nas sessões plenárias e foram decididos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal com a conclusão e a finalização desses julgamentos. Na quarta-feira, finalizando um julgamento que teria sido retomado na semana anterior, mas cujo julgamento já tinha se iniciado desde o ano passado, envolvendo a lei que trouxe o novo Código Florestal e as 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma ADC proposta por um partido político foi concluído também com o voto do ministro Celso de Mello e da ministra Carmen Lúcia, colocando um fim àquela discussão de que esse novo Código Florestal tinha diversas ou estaria eivado de várias inconstitucionalidades, como alegado pela Procuradoria-Geral da República. Conclusão desse julgamento, poucas expressões foram declaradas como inconstitucionais e dispositivos poucos também, alguns outros apenas para se dar uma interpretação conforme, mas a finalização deste grande julgamento que tomou no Supremo várias sessões de debate e deliberações sobre esse assunto que era o novo Código Florestal. Na quarta-feira ainda, os ministros iniciaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade com grande repercussão também e cujo tema também é discutido em um recurso extraordinário, mas que não teve o início do julgamento ainda apregoado no Supremo. Mas nessa ação direta de inconstitucionalidade, da relatoria do ministro Marco Aurélio, se discutia a possibilidade das pessoas fazerem a alteração na certidão de nascimento, no registro civil, do nome e do gênero. Buscava-se, na verdade, uma interpretação da Lei de Registros Públicos para possibilitar que as pessoas que se enxergam de uma forma social, de forma contrária ao sexo com a qual ela nasceu e está registrado na sua certidão de nascimento, pudesse fazer essa alteração. A grande discussão girou em torno da necessidade ou não de decisão judicial para tanto, mas os ministros acabaram por unanimidade reconhecendo o direito de alteração, tanto do nome quanto do gênero na certidão de nascimento, para essas pessoas que se veem socialmente de forma divergente ao sexo que nasceu efetivamente. E isso sem a necessidade da chamada transgenitalização, ou seja, a alteração de mudança de sexo. Cirurgia, esse era um grande ponto também que havia essa discussão. E na quinta-feira, com a finalização do julgamento dessa ADI, como eu disse que foi por votação unânime, os ministros também, de uma forma bastante rápida, acabaram homologando e ratificando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que se foi apresentado um acordo entre a União, na verdade, várias instituições financeiras, bancos e poupadores, que discutiam os reflexos de alguns planos econômicos, Bresser, Verão e Collor II, com relação aos chamados expurgos inflacionários ou as diferenças que deveriam ser pagas em razão da inflação por conta de planos econômicos que foram praticados pelo governo à época. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, cerca de 600 a 800 mil processos poderão ser finalizados em razão desses acordos homologados aqui no Supremo Tribunal Federal. Um grande julgamento também com uma repercussão muito grande, né, Cadu? Já que essa discussão está no Poder Judiciário, eu não diria que aqui no Supremo, mas no Poder Judiciário, ela começa há mais de 20 anos e agora, com esses acordos firmados e homologados pela Suprema Corte, pressupõe-se que serão findados milhares de processos em todo o Poder Judiciário brasileiro. Mas ainda não termina. Na quinta-feira, ainda os ministros retomaram o julgamento em que se discutia sobre a aplicabilidade do prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa de forma retroativa a alcançar fatos pretéritos à edição da lei em 2010, mais precisamente a partir de 2012, quando a lei efetivamente começou a ser aplicada nas eleições de 2012, e os ministros, a grande discussão era sobre a modulação ou não dos efeitos dessa decisão,
decidir-se a partir de que momento a decisão do Supremo, que aplicava retroativamente esse prazo de 8 anos, deveria valer. Se a partir dessas eleições de 2018, e a análise no momento do registro da candidatura, ou se desde o início da produção de efeitos da lei da ficha limpa em 2012. E os ministros acabaram decidindo pela não modulação porque o quórum necessário para ser alcançado não foi realizado, já que 8 ministros precisariam ter votado para que modulassem os efeitos e o quórum não foi atingido. Sessões plenárias com julgamentos e resultados, vamos dizer assim, bastante positivos. Se considerarmos esse ano como ano de eleição, os planos econômicos com milhares de ações sendo resolvidas, o novo Código Florestal sendo confirmado na grande maioria a sua constitucionalidade e a questão da mudança de sexo e alteração do nome na certidão, sem a cirurgia de mudança de sexo. Então, julgamentos que uma repercussão geral muito grande em toda a sociedade brasileira. E como foram esses julgamentos? É o que nós vamos conferir agora, começando com a sessão plenária da quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal, portanto, para relembrar, finaliza julgamento de validade do novo Código Florestal e mantém obrigação a proprietários rurais de recuperação de dano ambiental. Na sessão dessa quarta, o ministro Celso de Mello finalizou os votos no julgamento das 5 ações que questionavam pontos do novo Código Florestal de 2012. Para o ministro, a preservação do meio ambiente deve sempre prevalecer, inclusive acima de interesses corporativos e econômicos. As ações expõem que a maior parte dos dispositivos questionados entra em rota de colisão com o regime jurídico constitucional dos espaços territoriais especialmente protegidos, notadamente com os mandamentos explícitos e vinculantes que impõem deveres fundamentais outorgados ao poder público e à coletividade, quais sejam vedação de que tais espaços sejam utilizados de forma que comprometa os atributos que justificam a sua proteção, dever de preservar e restaurar processos ecológicos essenciais, dever de proteger a diversidade e integridade do patrimônio genético, dever de proteger fauna e flora, com a proibição de práticas que coloquem em risco a sua função, e dever de cumprir com o elemento ecológico da posse ou propriedade, ou da função socioambiental da propriedade. Sobre um dos pontos mais polêmicos, que trata da possibilidade do perdão a multas e sanções criminais de agricultores que desmataram ilegalmente até julho de 2008, o ministro Celso de Mello entendeu que existe uma anistia condicionada em matéria penal. Pois institui, nos precisos limites da competência legislativa da União Federal, hipótese configuradora de anistia, ainda que subcondicione em matéria penal. O artigo 60 do vigente Código Eleitoral estabelece, em tema de determinados crimes ambientais, para dizer aqueles tipificados nos artigos 38, 39 e 48 da Lei 9.605 de 98, desde que cometidos antes de 22 de julho de 2008, que a assinatura do termo de compromisso para regularização de imóvel ou posse rural perante o órgão ambiental competente suspenderá em um primeiro momento a punibilidade do autor de tais ilícitos penais, ficando interrompida a prescrição penal enquanto os deveres assumidos no termo de compromisso estiverem sendo cumpridos, sobrevindo a extinção definitiva da punibilidade, se efetivamente adimplidas de modo regular e integral as obrigações previstas em referido instrumento, em referido termo. Tenho para mim, com a devida vênia, que a norma inscrita no artigo 60 do diploma legislativo em questão, além de fundada no artigo 48, inciso 8º da Constituição, não se reveste de conteúdo arbitrário, nem compromete o núcleo essencial que qualifica o regime de tutela constitucional em tema de meio ambiente. Ou seja, respeita-se, para usar a expressão da eminente ministra Carmen Lúcia, respeita-se o núcleo essencial dos direitos socioambientais.
além de induzir, de estimular os agentes que tenham praticado determinados delitos ambientais antes de 22 de julho de 2008, a solver o seu passivo ambiental. Nem se diga que a anistia, enquanto causa extintiva da punibilidade, restringir-se-ia unicamente a crimes políticos, não se estendendo supostamente a delitos comuns, como os de natureza ambiental. Sabemos todos que a anistia constitui uma das expressões da clemência soberana do Estado. Os seus efeitos em matéria penal são radicais, incidindo retroativamente sobre o próprio fato delituoso. Não pressupõe, portanto, a existência de sentença penal condenatória, que, no entanto, se houver, não impedirá a incidência da lei concessiva da anistia, apta a desconstituir até mesmo a própria autoridade da coisa julgada penal, exceto se a própria lei de anistia dispuser em sentido contrário. Em relação a esse item, a maior parte do plenário decidiu que é constitucional o trecho do novo Código que estabeleceu que quem desmatou até 2008, mas se comprometeu a se adequar às regras ambientais e a reparar o dano, recebe o benefício de suspensão de sanções e multas. Além desse ponto, o Supremo considerou constitucional a maioria dos dispositivos questionados nas ações. Karina, um ponto polêmico era exatamente essa questão dessa anistia. Aliás, a anistia foi como considerou o relator, de que tratava o código, o texto do novo Código Florestal de 2012, que havia realmente uma anistia. Mas o plenário entendeu que não era bem assim. O ministro Luiz Fux entendeu que o código, da forma como estabelecido no dispositivo questionado, permitia que aqueles proprietários rurais que tivessem desmatado ilegalmente antes do marco temporal estabelecido pela lei, 22 de julho de 2008, eles não teriam o dever de reparar o dano ambiental e que isso seria, de uma certa forma, uma anistia. Mas não. A maioria dos ministros entendeu que não se trata de anistia, seguindo inclusive o que foi sustentado da tribuna pela advogada-geral da União, de que era, na verdade, uma forma de composição. Aqueles proprietários rurais que fizessem um acordo com o órgão ambiental responsável e especificado na própria lei e que não cumprisse o acordo para reparar o dano e recompor a área desmatada, aí sim estariam sujeitos às penalidades administrativas e criminais ambientais previstas na lei. E foi isso que o ministro Celso de Mello, no voto vista, nem foi um voto vista, a sessão foi suspensa anteriormente. Exato. Em razão do horário, mas no voto apresentado pelo ministro Celso de Mello na quarta-feira, ele falou de uma anistia subcondicione, ou seja, condicionada. Haverá a extinção da punibilidade por um suposto crime cometido por esses proprietários rurais, se porventura não houver a recuperação do dano. Em havendo a recuperação do dano, extingue-se a punibilidade em razão daquelas sanções previstas na lei. Então, não se trata efetivamente de uma anistia na letra da lei. Então, quando a gente pensa em anistia, a gente pensa na extinção do fato criminoso, não se pode atribuir qualquer efeito penal àquele caso, àquele ato praticado, excluindo-se, inclusive, os efeitos penais com relação à reincidência, por exemplo. Então, aqui não se trata de anistia, não vai se desconsiderar o dano ambiental por completo, não. Faz-se um acordo e do acordo cumprido extingue-se a punibilidade. Mas se o acordo não for cumprido, aí vem a lei de forma severa para punir esse proprietário que descumpriu toda a legislação em vigor. Então, esse foi o resultado. Um dos temas mais polêmicos realmente foi esse da anistia, mas, no geral, não se tratou efetivamente de anistia, foi o que decidiu o plenário, por maioria vencido o ministro Luiz Fux e outros ministros que o acompanharam. E na mesma sessão da quarta-feira, o STF retomou o julgamento sobre a possibilidade de alteração do nome em registro civil de transexuais sem a necessidade de realização de cirurgia de mudança de sexo. É o que você vai ver no próximo bloco. E também os julgamentos da sessão plenária da quinta-feira. Estamos de volta com o Plenárias. Como vimos no bloco anterior, na sessão plenária da quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a possibilidade de alteração de nome em registro civil de transexuais sem a necessidade de realização da chamada cirurgia de transgenitalização, ou seja, a cirurgia para mudança de sexo.
O relator da ação, o ministro Marco Aurélio, disse que não há necessidade de procedimento cirúrgico para a mudança de nome e gênero no registro civil. No entanto, estabeleceu que os interessados devem preencher alguns critérios, como idade mínima de 21 anos, diagnóstico médico de transexualismo, acompanhamento por equipe multidisciplinar por no mínimo 2 anos antes de mudar o registro e decisão judicial. Cabe a cada qual trilhar a respectiva jornada, arcando com a responsabilidade imposta pela própria consciência, na busca pelos objetivos que se propôs a cumprir. O consectário lógico desse raciocínio é a autorização da mudança no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Mostra-se adequado observar o que preconizado na Resolução 1955, de 3 de setembro de 2010, do Conselho Federal de Medicina. A norma dispõe sobre a cirurgia de transgenitalização, estabelecendo os requisitos a serem atendidos pelo paciente, a fim de redefinir com segurança os caracteres sexuais. Eis o teor dos dispositivos pertinentes. Artigo 3º, que a definição de transexualismo obedecerá, no mínimo, aos critérios abaixo enumerados. 1. Desconforto com o sexo anatômico natural. 2. Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo oposto. 3. Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente por, no mínimo, 2 anos. 4. Ausência de transtornos mentais. Artigo 4º, que a seleção dos pacientes para cirurgia de transgenitalismo obedecerá à avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico, psiquiatra, cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, obedecendo os critérios a seguir definidos, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. 1. Diagnóstico médico de transgenitalismo. 2. Maior de 21 anos. 3. Ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia. Essas condições, devem ser transpostas no que couber aos casos de modificação do registro civil sem a realização de cirurgia. O ministro Alexandre de Moraes estendeu essa possibilidade também aos transgêneros. Ele apenas discordou do ministro relator sobre os critérios apontados. Entendo que que os requisitos fixados são os requisitos fixados já pela legislação, pela lei de registros públicos. Não entendo necessário, e só aqui eu divirjo do eminente ministro Marco Aurélio, da fixação desses requisitos, inclusive o requisito é de 21 anos. Uma vez que a capacidade civil no Brasil foi idealizada aos 18 anos. O ministro Edson Fachin disse que não há necessidade de autorização judicial para alteração do nome e sexo no registro civil. O mesmo entendimento teve o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu estou me manifestando no sentido da desnecessidade de decisão judicial. Porque se nós entendemos que o procedimento é por autodeclaração, qual é o sentido de uma decisão judicial? Se exigisse uma perícia, aí faria sentido a decisão ser judicial. Mas se é por autodeclaração, eu penso que possa ser prestada perante o oficial do Registro Civil, que, como observou o ministro Luiz Edson Fachin, se tiver alguma dúvida, suscitá-la-á.
ao juiz competente. Votaram em seguida os ministros Rosa Weber e Luiz Fux. O julgamento foi suspenso e retomado na sessão desta quinta. E na sessão da quinta-feira nós tivemos a finalização desse julgamento. O Supremo Tribunal Federal decidiu que transexuais podem solicitar a alteração do nome e do gênero em registro civil, mesmo sem cirurgia de mudança de sexo. O ministro Celso de Mello lembrou a igualdade entre as pessoas. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, pois todos os direitos humanos são universais, são interdependentes, são indivisíveis e são interrelacionados, sendo certo, presente esse contexto, que a orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e a humanidade de cada pessoa. O ministro Ricardo Lewandowski também votou pela possível alteração e defendeu a necessidade de decisão judicial para a mudança no registro civil, seguindo o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Eu penso que o interessado poderá se dirigir ao juízo e, mediante qualquer meio de prova em direito admitido, pleitear a alteração do seu registro. O ministro Gilmar Mendes concordou. Que haja ordem judicial, artigo 13.1, que essa alteração seja averbada à margem no seu assentamento de nascimento, resguardado o sigilo acerca da ocorrência dessa modificação. Mas a maioria dos ministros votou contra a necessidade de decisão judicial, assim como de laudos médicos. E todos entenderam que a pessoa não precisa de cirurgia para alterar o gênero no registro civil. A ministra Carmen Lúcia disse que a mudança é um avanço na sociedade. Somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, nossa forma de ser. Por isso é que eu acho que este é um julgamento da maior importância e que vai trazer cada vez mais visibilidade aos agravos que só quem sofre o preconceito é que pode falar. E na mesma sessão de quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal homologou o acordo coletivo para o pagamento de diferenças inflacionárias de planos econômicos a poupadores brasileiros. O Supremo Tribunal Federal precisava homologar o acordo coletivo entre bancos e poupadores, assinado em dezembro do ano passado. Esse acordo põe fim a uma disputa judicial sobre a correção da poupança durante os planos econômicos Bresser, Verão e Collor II, e assim extinguir milhares de processos que aguardam uma solução. O acordo prevê uma tabela de pagamento aos poupadores, dependendo do valor da indenização. São planos econômicos que afetaram milhares, na verdade, talvez milhões de pessoas, planos econômicos que ainda têm seus reflexos mais de 20 anos após a sua edição, e com a possibilidade desse acordo nas ações coletivas, com a possibilidade desse meio termo em que se chegou, isso vai fazer com que se concretize, pelo menos, a efetividade da justiça. O acordo foi firmado no âmbito de uma ação que começou a ser julgada no Supremo em 2013. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, votou pela homologação nos termos em que o acordo foi feito e foi seguido por todos os outros ministros. Entendo que o acordo deve ser homologado tal como proposto, de maneira a pacificar a controvérsia espelhada nesses autos que há décadas se arrasta irresolvida nos distintos foros do país. E agora grifo isso, senhor presidente, em negrito, sem que isto implique, todavia, qualquer comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas nele, acordo, veiculadas. Houve uma construção amiga, no sentido da solução da controvérsia, e acho que isso é extremamente positivo. Já para o caso, porque envolve milhões de querelantes de questões, e também para a vida institucional do país. Havia realmente uma incerteza geral sobre a conclusão, o que demonstra bem que o Poder Judiciário trabalha tecnicamente com os dados que vêm nos processos, o que fazia com que houvesse a possibilidade de os acordos serem concretizados para que todos pudessem ter não o perde ou ganha, mas de alguma forma conciliar interesses e garantir direitos. Com isso, portanto, estamos pondo fim
há quase 700 mil ações que estão devidamente registradas no site do Supremo, mas não se sabe nem a exata quantidade de processos que nós estamos cogitando. E aqui muitas são coletivas, como se disse. E o plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão da quinta-feira, ainda finalizou um recurso com repercussão geral reconhecida sobre a inelegibilidade de políticos condenados. Os ministros, por maioria de votos, aprovaram a tese de repercussão geral no recurso extraordinário, no qual o tribunal julgou válida a aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade aos condenados pela Justiça Eleitoral antes da edição da Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Karina, julgamentos importantes, muita coisa, a gente teve até que falar rapidamente em relação a alguns dos processos que marcaram esta semana. A finalização desses julgamentos, né? Isso é o mais importante. E agora nós temos a expectativa com relação à próxima semana. Portanto, também já encontro marcado com os amigos telespectadores. Isso mesmo, Cadu, encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e nesse final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.